Nessa terceira e última parte da nossa aula de hoje, nós vamos debater um pouco a educação paradoxal, não é? Pilete diz que a educação é paradoxal. Por quê? Porque ela é contraditória. Ao mesmo tempo que ela oprime, né, que ela muitas vezes em algumas sociedades ela foi feita apenas para a opressão, ela também pode trazer a liberdade, porque ela pode trazer a mudança. O conhecimento pode trazer uma mudança muito grande, desde que ele seja aplicado da maneira correta, né? Então, a responsabilidade de nós, professores, os professores do ensino infantil, né, do ensino fundamental, é muito grande, porque dependendo da maneira que é aplicada a educação, não é? Esse processo aí para que o aluno possa aprender, isso vai fazer uma grande diferença depois. Não vai ser apenas uma educação para oprimir, para controlar, não é? Para trazer um controle social, mas vai ser uma educação que vai libertar. Quando a gente fala sobre isso, nós lembramos de Paulo Freire. Paulo Freire dizia muito sobre isso, falava muito sobre isso, sobre levar em conta a realidade, não é, do aluno. E essa realidade é que tem sentido para ele. Como nós vamos alfabetizar uma criança se nós usamos palavras que às vezes essa criança nem conhece, não é? Que não faz parte da sua realidade. Então é importante essa consciência. A sociologia da educação vem também trazer essa crítica a essas coisas que acontecem, essa opressão que acontece dentro do contexto educacional, não é? Porque muitas vezes a educação vai servir para quê? Vai servir para oprimir. E sim, e até hoje nós usamos ainda modelos de opressão para ensinar. Nessa segunda parte, não é? Nós analisaremos os controles sociais que existem na escola. Eles são os seguintes: reprodução, segregação, condicionamento, repressão e exclusão. Tá? Então vamos para o primeiro. A reprodução, ela visa o quê? Garantir a continuidade da ordem vigente através, não é, da escola. Então a ordem vigente muitas vezes ela usa a escola para reproduzir o que está acontecendo, não é? Então o que acontece na sociedade, a criança tem que aprender para que ela possa depois ser inserida nesse contexto social, senão ela está fora, não é? Então isso é uma realidade também para nós. Se a criança não aprende na escola, não é, que ela tem que seguir as regras, e que são importantes sim as regras, não é, os deveres, mas se ela na escola não aprende que ela também tem direitos, não é, é claro que ela vai ser depois um cidadão estático, não é, que não vai querer uma mudança e que não vai fazer da educação o que é o objetivo principal dela, que é a mudança, não é? A mudança para melhor da sociedade. Segundo, a segregação. Não é? A segregação é um processo também eficiente na escola, que sempre foi eficiente, não é? Mas que não deveria acontecer da maneira que acontece. Por quê? O que é a segregação? É quando a gente separa, não é? Então a vida escolar é separada, é segregada. Vou dar um exemplo, não é? Nos anos 50, nos anos 60 ainda, nos estados do sul, dos Estados Unidos da América, nós tínhamos lá uma forte segregação racial. Até as escolas, não é? Quando nós falamos da questão escolar, as escolas eram separadas. Tinham escolas para brancos e escolas para negros. E essas escolas seguiam já um modelo da sociedade, porque quando eles fossem conviver socialmente, os negros, né, em relação a esse racismo que existia contra eles, eles iam ter banheiro para eles, eles iam ter bebedouros apenas para eles, não é? Por quê? Porque existia essa segregação racial, não é uma coisa absurda que aconteceu na nossa sociedade por muito tempo, durante praticamente toda a nossa história do Brasil também, e que ainda está enraizado, o racismo que ainda está enraizado e que por muitas vezes ainda está dentro das nossas escolas, estão dentro das nossas escolas. Essa segregação ela vai trazer o quê? Esse sistema fechado, não é? Isolado muitas vezes do mundo exterior. Nós temos depois o condicionamento. O que seria o condicionamento? De modo geral, as escolas constituem um bem montado sistema de punições e recompensas. Então, é claro, para que a criança, para que o aluno possa se adequar à sociedade, sempre nesse sentido, né? Nós já demos alguns exemplos em classe sobre as punições que existem na escola, né? Que nós temos e sabemos que por muitas vezes não são eficientes, e temos também o sentido de recompensas, né? Então, recompensa, nota boa, não é? Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai perceber que tinha alguns alunos que tinham
alguma liberdade a mais dentro da classe porque tinham notas boas, outros alunos que não podiam participar de algumas atividades porque não tinham notas boas. Então, recompensas e punições. Tá? A gente pode colocar isso como exemplos depois também. Tá? A gente tem atividades para fazer, que eu estou enviando também para vocês, para que a gente possa fazer esse debate juntos, tá? Durante a aula em áudio. Depois, nós temos a repressão. O que seria essa repressão? A criança é um ser em desenvolvimento, está em desenvolvimento, não é? Por muitas vezes ela chega na escola, quando ela vai para a escola, ainda quando criança ou no ensino infantil, ela vai ser reprimida, não é? Pela escola. Isso acontece sim. Não é que ela vai deixar de brincar, mas a partir daquele momento ela vai ter atividades que são importantes, não é? Nós já falamos, a rotina é importante, mas ela não vai ter mais aquela liberdade para o brincar, para o lúdico. Essa liberdade vai ter horário, não é? Então isso também é reprimir muitas vezes essas crianças que chegam na escola já com uma bagagem muito grande e muitas vezes essas bagagens são deixadas de lado. E todo esse modelo, né, que nós falamos, esse modelo que vai trazer a reprodução, a segregação, o condicionamento, a repressão, ele vai desembocar num processo de exclusão, não é? Exclusão escolar. Essa exclusão escolar, ela por muitas vezes, ela já é também colocada em prática, porque para que a criança, o aluno, não é, saiba o que vai acontecer depois também. Nós temos um sistema que exclui, não é? Um sistema que exclui as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm acesso ao capital, não é? Nós sabemos que grande parte do nosso dinheiro está nas mãos de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Então é claro que essa exclusão vai existir depois também. Mas a educação tem que servir para mudança e não para exclusão. E nós, professores e professoras, temos que ter isso em mente, colocar isso em prática. Não é? A mudança para melhor. Ver lá o chão que nós pisamos e trazer uma realidade diferente também para aquele chão que nós pisamos. Não fazer da educação um processo de exclusão. Tá? Eu acho que isso é importantíssimo, essa consciência nossa de professores. Algumas atividades nós vamos fazer juntos, não é? Logo depois dessa aula. Então é importante que vocês leiam os textos que foram passados, leiam os 2 artigos, para que tenham base, não é? Para responder essas questões que nós vamos debater. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.